Um grande e maravilhoso dia para você, que hoje seja uma quarta-feira incrível. Para você que está aí assistindo esse vídeo, eu espero que Deus fale muito ao seu coração, que essa palavra traga paz, tranquilidade e faça bem para a sua vida. Por aqui o seu amigo de todos os dias, Pastor Silvio Alves, vem comigo. Começa agora mais um momento do nosso quadro Respire Fundo, você não está sozinho. Hoje eu quero conversar com você que está no meio de uma situação difícil. Essa situação que já dura há muito tempo e que você gostaria que ela já tivesse terminado. Você tem orado a Deus, sabe, tem pedido uma saída e quem sabe a sua oração tem sido assim: Senhor, faz isso passar logo, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor, acaba com essa tempestade. Hoje eu quero falar com você sobre um homem que no meio da tempestade teve uma atitude que ninguém esperava. O evangelho é o de Mateus, o capítulo é o 14. Os discípulos estavam no meio do mar, o vento era contrário e as ondas batiam forte no barco. Era madrugada quando, de repente, alguém parece andando sobre as águas. Eles olham e se assustam e gritam: é um fantasma! Mas preste atenção, eles tiveram medo justamente de quem estava chegando para ajudá-lo. Quem era, pastor? Era Jesus. E às vezes isso também acontece com a gente. Quando nós estamos cansados, assustados, debaixo de pressão, nem sempre conseguimos enxergar as coisas direito, não é verdade? Por isso que tem os 10 minutinhos. Conta 10 minutinhos, né? E às vezes Deus está movimentando alguma coisa, sabe? Nos momentos de pressão. E a primeira coisa que a gente sente é medo. É por isso que no meio do barulho, aprenda a reconhecer a voz certa. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro ouve aquela voz e Pedro responde: Senhor, se és tu, manda ir ter eu contigo, andando sobre as águas ou por cima das águas. E é aqui que eu quero parar, porque Pedro ele poderia ter pedido muitas coisas, sabe? Quem sabe Pedro poderia dizer assim: Jesus, acalma o mar. Jesus, faz esse vento parar. Jesus, vem logo para o barco. Mas Pedro não pediu para a tempestade parar. Pedro, ele disse: manda-me ir ter contigo. Irmãos, escute isso, porque isso daqui é fortíssimo. Talvez, quem sabe, a gente esteja pedindo demais para Deus mudar o que está ao nosso redor e pedindo de menos para que Ele se aproxime da gente. Então, a nossa oração quase sempre é: Deus, tira isso, não aguento mais isso. Deus muda aquilo, Deus resolve logo isso. Mas Pedro nos ensina uma oração diferente: Senhor, se o Senhor está aí, eu quero chegar mais perto de Ti. Porque tem tempestade que ainda não parou, mas já fez você orar como nunca orava, lembra? Já fez você procurar Jesus como nunca você procurava. Já fez você valorizar coisas que antes passavam despercebidas. Pedro, ele não estava apaixonado pela água. Pedro, eu amo a água. Não. Ele queria chegar perto de Jesus. A água era apenas um caminho entre ele e Jesus. O mestre Jesus responde uma palavra. Pastor, qual é a palavra? Vem. Agora preste atenção aqui para você entender. Jesus não acalmou primeiro o mar, não fez o vento parar primeiro, não deixou tudo seguro primeiro. Ele simplesmente disse para Pedro: vem. Tem gente esperando, sabe, tudo melhorar para depois responder o chamado de Deus. Tem gente esperando quando a vida organizar, quando a fase ruim passar, quando tiver condições para responder Jesus. Mas Jesus chamou Pedro com o vento soprando. Pedro então toma uma decisão que os outros não tomaram. Qual a decisão que Pedro toma? Ele sai do barco. Havia outros discípulos ali, é verdade, mas Pedro teve a iniciativa. Você precisa parar de esperar todo mundo fazer para depois você fazer também. Não. Jesus está dizendo: vem. A resposta é sua. Pedro começa a andar, mas em determinado momento ele repara na força do vento. Ele tem medo, ele começa a afundar. E aqui
é uma parte que todo mundo conhece. Quando os olhos saem de Jesus e o problema se torna maior diante de nós e o medo ganha espaço. Mas mesmo nesse momento tem algo lindo. Pedro começa a afundar, mas ele sabia quem recorrer. Então ele diz: Senhor, salva-me! E logo Jesus estende as mãos e o segurou. Pedro errou, Pedro teve medo, Pedro afundou, mas as mãos de Jesus continuavam ao alcance dele. Ei, respire fundo, você não está sozinho. Agora, vê uma parte dessa história que eu acho maravilhosa. Em Mateus capítulo 3, versículo 32, diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Subiram. Pedro não voltou sozinho. O texto está dizendo subiram. O mesmo Jesus que chamou para fora foi com ele de volta para o barco. Quando Pedro voltou para o mesmo barco, ele não voltou do mesmo jeito de quando ele saiu. Jesus estava ao lado de fora. Quando ele voltou, Jesus entrou com ele para o lado de dentro. Talvez essa seja a palavra que você precisa hoje. Você está pedindo para Deus trocar o seu barco, trocar o mar, mas talvez o que vai mudar tudo é Jesus entrar com você naquilo que você está vivendo. Olha como essa história termina. Os discípulos que ficaram no barco, quando veem tudo aquilo, adoram Jesus dizendo: verdadeiramente é filhos de Deus. O Pedro saiu do barco, mas todo mundo terminou adorando. O Pedro afundou, mas todo mundo viu Jesus levantando. O Pedro estendeu a mão, mas o barco inteiro aprendeu que Jesus era. Então não tenha vergonha das vezes em que você precisou gritar: salva-me! Porque até a sua fraqueza, quando colocada nas mãos de Jesus, pode fazer alguém perto de você descobrir quem Ele é. E eu termino fazendo uma pergunta: o que você tem pedido no meio das tempestades? Quem sabe hoje a sua oração possa mudar. Em vez de apenas: Senhor, faz essa tempestade passar, a sua oração seja: Senhor, enquanto ela não passa, me faz chegar mais perto de Ti. Porque, sabe, Pedro descobriu que naquela tempestade, que a tempestade não precisava terminar para Jesus se aproximar. E se em algum momento você afundar, grite, porque a mão que segurou Pedro ainda continua estendida para segurar você também. Ô glórias, Deus abençoe a sua vida.